Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado por estar aí presente. Hoje estamos na lição número 5. Quem vos fala é o professor Ronald. Para você que está participando a primeira vez, muito obrigado por sua participação. E já quero deixar claro que se você quiser usar esses slides, será liberado para você embaixo desse vídeo. Tá? Participe, compartilhe e deixe a sua curtida ou like, certo? Amém? Quanto mais você compartilha, mais pessoas podem visualizar, e quanto mais like você dá, também mais pessoas podem visualizar essa matéria e as pessoas serem ajudadas por esta mensagem, ok? Hoje, nosso tema da lição 5 é enfrentando gigantes, conquistando vitórias, um tema maravilhoso que nós vamos ver, né, nesse dia. 1 Samuel 17:24 diz: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Tá? 1 Samuel 17:24 é o nosso texto áureo. A nossa verdade aplicada diz: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Tá? Então, permanecer é uma palavra-chave aqui. Nós temos 3 objetivos na lição: ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise, depois explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus e, por último, mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Bom, 1 Samuel capítulo 17, versículos 32, 37, 45, 51 são o texto de referência. Você lê em casa e eu já vou para a introdução. Veja, hoje nós vamos fazer uma análise, tá? Essa análise focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. E veremos que Deus espera de nós atitudes movidas por fé para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Esse tema é muito lindo, né? Todo mundo, eu acho que já, ou pelo menos quase todos, já ouviram falar dessa batalha de Davi e Golias. Então vamos ter muita coisa a aprender aqui. Nós vamos ver no primeiro tópico crises que surgem como gigantes. Primeiro subtópico: conhece a Deus que você serve. Depois, Davi sabia quem era o seu Deus. E por último, Deus não decepciona os que nele confiam. Crises que surgem como gigantes. As crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. E Davi optou por confiar em Deus. Bom, vamos passo a passo aqui. As crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. É claro, toda crise que vem em cima, né? A crise, quando vem de vez, causa um impacto. Tá? Nós somos seres que temos emoções. Quando a gente vê, né, e às vezes a crise causa um impacto, parece, né, você pode interpretar a início como um gigante, tá? Mas vamos ver aqui que você pode ressignificar também isso, ok? Davi optou por confiar em Deus. Bom, conheça o Deus que você serve. Então, o povo de Israel, no texto, nos diz que o povo de Israel estava sendo desprezado, tá, pelos filisteus mediante um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Olha, na tua revista, usa-se uma palavra técnica, né? Diz que o povo de Israel estava sendo desdenhado, tá? Eu coloquei por desprezado, né, para deixar claro de uma vez, né, para não estar precisando você correr ao dicionário, tá? Já está aí explicado. Bom, o povo de Israel está sendo desprezado pelos filisteus mediante um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. E aparece Davi, que é um jovem experiente em enfrentar desafios juntamente com Deus. Você deve lembrar que Davi, né, ao cuidar das ovelhas, ele disse que matou um leão, depois veio um urso, tá? E matou. Ou seja, Davi tem experiências.
É interessante aqui você entender, e eu quero colocar em paralelo isto, que uma pessoa experiente, como esse guerreiro Golias, ele tem autoconfiança, né? Tem confiança para enfrentar, porque ele tem experiência. Davi também tem a sua experiência. Ou seja, o que é uma experiência, né? É o fruto, é resultado de várias vezes ter efetuado, tá, a mesma ação. Então Davi disse, teve oportunidade, que veio o leão, eu parti para cima, arranquei a ovelha da boca dele, matei ele, né? Eu parti em cima do urso, tá? Então ele tem experiência. Eu quero que você entenda, assim como Golias tem sua experiência, Davi tem sua experiência. Então, Davi, ele tem sua experiência, essa experiência é com Deus. Ele venceu o leão e o urso, mas ele disse, foi Deus que me entregou o leão e o urso. Então, ele tem fé crescente. Meu irmão, minha irmã, a fé só cresce quando nós agimos em fé. A fé só desenvolve quando nós agimos conforme ela. Então, eu tenho que experimentar essa ação, eu tenho que plantar essa semente chamada fé. Se eu não planto a semente chamada fé, ela não vai crescer, não vai desenvolver. Tá? Então, você pode ter às vezes uma fé gigante, mas está guardadinho no bolso, não serve de nada. Tá? Então, Davi, ele disse, eu tenho experiência, ou seja, é um fruto de ação. Tá? Golias tem sua experiência, Davi tem sua experiência. Então nós estamos vendo aqui uma batalha de pessoas experientes. E eu quero colocar isso para você. Pequenas vitórias te conduzem a grandes vitórias. Porque é experiência, né? Você vai ganhando experiência. Quanto mais experiência você tem em resolver problemas, olha só, quanto mais experiência você tem em resolver problemas, de repente, problemas que pareciam a início grandes vão ficar pequenas. E essas pequenas vitórias te conduzem a grandes vitórias. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Tá? E eu quero que você pegue bem isto, tá? Como é que a gente conhece o Senhor, né? O quanto conhecemos Deus como resultado de relacionamento, não de mera informação, tá? Isso faz diferença, ok? Uma coisa, por exemplo, né? Você pode ter informação acerca da minha pessoa, pode entrar no meu Facebook, né? Ronald, né? Você entra no meu Facebook, você pode ver alguns dados meus, ou no próprio canal do YouTube, você pode ver alguns dados meus, mas você não me conhece de fato como pessoa, tá? O conhecimento é fruto de um relacionamento, conhecimento verdadeiro. Então Davi tem o conhecimento por estarem juntos em algumas batalhas. Ele disse que Deus estava junto na batalha com o leão, com o urso e outras batalhas. Ele cita duas aqui, mas com certeza teve outras ocasiões que Davi enfrentou, tá? E ele disse, olha, eu trabalhei junto, eu lutei junto com Deus, tá? Deus me ajudou. Tá? Então eu quero que você entenda isto, tá? Relacionamento. Davi sabia quem era o seu Deus? Sim, mas não porque alguém lhe contou, não porque ele simplesmente viu alguma informação, mas porque ele tem relacionamento, tá? Experiência com esse Deus. Deus não decepciona os que nele confiam. O resultado positivo depende de dois fatores, o humano e o divino. Veja, o fator humano é o quanto você confia em você e o quanto você é habilidoso em teus recursos naturais, tá? Isso é claro, né? Eu quero, veja só, Davi, né? Ele tem confiança
Ele disse: eu já lutei outras lutas, eu tenho habilidade, né, com minha funda, com meu cajado, né, eu tenho. Então, não é só você dizer assim: não, Deus vai me dar vitória, Deus é bom, mas você não procurar ter experiência, não fazer a sua parte. Tem um fator divino? Tem. Enquanto você confia em Deus, gera ousadia e direcionamento do como agir para acertar o alvo com precisão e força necessária. Ok? Então Davi tem sua confiança própria, tá? Porque ele tem habilidades. Habilidades é resultado de repetição, ok? Habilidade é resultado de repetição. Quanto mais repetição, mais habilidoso você é. Então, você quer ter mais habilidade em uma área? Treine, é treinamento, é repetição. E a confiança em Deus, né, é fruto de repetidas experiências também, ok? Então aqui nós vemos uma fé que está crescendo, vencendo o medo paralisante. O medo destrói sonhos, o diabo tentará te intimidar diante da crise e nas batalhas não perca o foco. Bom, assim como muitos estão fazendo hoje, os israelitas tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. É interessante como 1 Samuel 17, 24 nos conta o que é que fez os israelitas fugirem, ter medo. Porém, diz o texto, todos os homens de Israel, vendo, olha só, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Você percebe que aquilo que focamos, isso influencia nossos sentimentos. E como interpretamos isso que estamos vendo, focando, tá? Isso vai gerar, né, a interpretação desse sentimento. Ou seja, aqui gerou uma interpretação de medo. Ele viu o gigante, sentiu um sentimento, né, um arrepio, né, e isso ele despistou com medo. Ele interpretou, esses soldados interpretaram isso como um medo e se esconderam. Tá? Então, às vezes, né, como você olha, o que você olha, como você interpreta isso que você está olhando, pode gerar o estado de medo, ok? O medo destrói sonhos. Davi, ao ver o gigante, não se desesperou. Em nenhum momento considera o tamanho do gigante ou seu próprio tamanho. Ele olha ou considera a quem o gigante enfrentou: o Deus dos exércitos de Israel. Tá? Entenda, por favor, isto é de suma importância. O que é que você está considerando? O que é que você está olhando? O que é que você está vendo, interpretando como algo grande? É importante nós não, às vezes, tá, simplesmente olhar e já interpretar como algo negativo, né? Ou, às vezes, eu olho para o problema e digo: nossa, que problema grande. Ou, às vezes, eu olho para mim e eu digo, né? Nossa, mas eu não vou conseguir, esse problema é muito grande para mim. Ou seja, eu sou pequeno para resolver esse problema. Mas Davi nos ensina que ele não está olhando nem para o gigante, nem para ele. Ele não considera. A Vera está vendo, mas não considera isso. Ele considera que esta pessoa está enfrentando Deus, o Deus dos exércitos de Israel. Então, eu quero te dizer que para alcançar um novo patamar de fé, devemos ter novas ações de fé.
Para alcançar o novo patamar, o novo nível de fé, devemos ter novas ações de fé. A cada ação nova, uma fé nova. Tá? Ele matou o leão, ele matou o urso, agora vai matar um gigante. E ele deixa claro que o Deus dos exércitos de Israel lhe entregou nas mãos o leão e o urso, e da mesma forma, olha só, ele está dizendo, não há diferença, para Deus não há diferença entre o leão, o urso ou o gigante, não há. Então, do mesmo modo, vai me entregar o gigante. Isto é crescimento de fé. À medida que você vai crescendo, você vai ver como você pode enfrentar os problemas. No meio das destruições, bom, agora veja o que Davi vê, é o que ele considera. Eu quero que você entenda isso, é muito engraçado, estou rindo aqui, tá? Por quê? Porque Davi, né, ele não considera o tamanho do gigante, ele não considera seu tamanho, mas ele considera o prêmio. Tá? Ele está de olho no prêmio. O prêmio, ele diz, grandes riquezas, a mão da princesa e sua família ficaria isenta dos impostos reais. Tem 3 prêmios sendo lhe oferecido. Bom, ele está em vista da recompensa, mas ao mesmo tempo ele está confiando no Deus invisível. Ele está confiando porque ele vê que Deus está nele. Veja aqui 2 coisas interessantes. Eu coloquei Hebreus 11:25 porque um contexto interessante também sobre Moisés, que nos explica melhor, ou nos dá um entendimento melhor dessa visão de Davi. Diz que Moisés tinha em vista, olha só, está de olho na recompensa, e por isso, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, isto é Deus. Olha só, ele está confiando em Deus, mas de olho na recompensa. Eu quero deixar claro isto, não é errado, não é pecaminoso, neste tempo de crise, você desejar os benefícios, tá, que você pode tirar deste tempo de crise. Davi está em tempo de crise, Israel está em tempo de crise, há um gigante ele se enfrentando, mas existe um prêmio no tempo da crise, é riqueza, a mão da princesa, a isenção de impostos. Davi está de olho em Deus, ele confia em Deus, mas também ele está de olho no prêmio. Tá? Ele confia em Deus, está vendo Deus, está vendo o invisível, mas está em vista a recompensa. Então, fique claro aqui que Deus está pronto, tá, a te premiar, ok? Vamos deixar mais claro. Eu quero dizer que nós devemos saber enxergar oportunidades. Aprenda a enxergar oportunidades. As grandes oportunidades nascem, tá, justamente nos períodos de crise mais críticos. As crises mais críticas, elas escondem grandes oportunidades. Então aí está Davi como exemplo disso. O diabo tentará te intimidar diante da crise. Eliabe, o irmão de Davi, considerou a Davi presunçoso. Davi deve ficar, né, na visão de Eliabe, em seu lugar, isto é, cuidando de ovelhas. Davi no texto disse: o que está fazendo aqui? Né? Teu lugar é lá. Cadê as ovelhas? Você tem que estar lá. Teu lugar é lá, cuidando de ovelhas. Bom, pode ser que alguém queira colocar você em um lugar.
alguém pode querer que você se conforme ao estado, tá? Que as circunstâncias em tua volta te dizem em que você deve estar. Alguém olha para a circunstância da crise, né? Do Covid, e diz, não dá, nossa, é difícil, misericórdia, né? Quem vai arrumar emprego desse jeito? Não, Tem empresários nascendo, meu irmão, minha irmã, tem empresárias nascendo neste momento. Fecharam muitas empresas, sim, muitos ficaram desempregados, verdade, mas também tem pessoas que estão se realizando. Então você tem que ter cuidado com pessoas que queiram colocar você num lugar. Veja como Davi fala. Davi muda suas palavras. Quando Davi chega diante de Saul, ele disse assim: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Olha o que Davi está dizendo, olha a ousadia de Davi, a confiança. Meu irmão quer que eu fique cuidando de ovelhas, ok? Mas teu servo apacentava, ou seja, está no passado já era. Teu servo apacentava. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo, eu era pastor de ovelhas até hoje. Até hoje eu era pastor de ovelhas. Agora serei príncipe, rico e livre de impostos, minha família. Como você está falando? O que é que você está falando? A quem você está dando ouvidos? Fale por fé. Fale, tá? Fale. Nós estamos dizendo aqui, por favor, não confunda, eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Eu estou falando aqui de declarar uma realidade. Davi sabe que Deus vai lhe dar vitória, é certeza. Ele simplesmente está contando o futuro que vai acontecer para Saul. Ele está contando o que ele está vendo no futuro. Ele disse, eu não mais me vejo cuidando de ovelhas. Eu não mais me vejo lá no meio do pasto. Eu me vejo aqui no palácio. Eu me vejo casado com a princesa, rico e livre de impostos. Isto é visão de fé, não positivismo, ok? Nas batalhas, não perca o foco. Em momentos de crise e agitação, precisamos ser cautelosos com conversas, informações e sugestões. Mantenha o foco. Veja, quando nós pegamos essa lupa, onde você foca, isso amplia, né? Ao local que você virar teu foco, isso vai crescer, vai ficar mais amplo, vai ficar mais visível. A minha pergunta, o que é que você está focando? O que é que você está focando? Bom, como se forma o medo? A incompreensão de como se construiu o medo, às vezes, escraviza as pessoas. Vamos compreender isso? Vamos compreender como se forma o medo? Rapidinho. O medo, ou seja, é um fator negativo, e a fé há o fator positivo. Tanto o medo quanto a fé, ambas têm capacidade de ver o invisível, isto é, o futuro, algo que os olhos naturais não veem. Você já percebeu isso? Que quando você está com medo, você vê coisas que não são reais? Quando as pessoas estão com medo, elas já se veem fracassando, elas já se veem, já antecipam, o fracasso, eles se enxergam já que estão derrotados, já se veem falidos, já se enxergam doentes. O medo, ele visualiza. Do contrário, a fé, também visualiza, A fé verdadeira, ela é igual, ela vê já. O Davi, por exemplo, ele já se vê
no palácio, ele já se vê enriquecido, ele já se vê livre de impostos. Então, como se construiu o medo? O medo se constrói quando você vê algo e começa a pensar de forma negativa, criando imagens. Então, quando começamos a pensar, a circunstância, eu vejo o problema e começo a pensar, olhando para o problema de uma forma negativa, isso vai gerar medo. Agora, quando eu olho para o problema gigante na minha frente, eu olho para o gigante, mas eu vejo agora oportunidade de enriquecer, oportunidade de sair do pasto, oportunidade de ser livre dos impostos, isso é uma bênção. Esse gigante vai ser uma bênção para mim. Então, fé ou medo é uma escolha. O que você está focando? Isso pode te enfraquecer na fé, ou pode gerar incredulidade. Romanos 4, 19 e 20 diz que Abraão, olha só, Abraão não considerou o seu corpo já amortecido, esfraquecido, nem o ventre de Sara, que também era estéril e de avançada idade. Abraão não considerou o estado natural da sua esposa, da Sara, simplesmente considerou aquilo que Deus disse. Aí ele se fortaleceu na fé. Meu irmão, minha irmã, considera aquilo que Deus disse. Perceba, aceite aquilo que Deus disse. Olhe aquilo que Deus disse, você vai se livrar do medo. Vencendo gigantes, Davi tinha consciência da realidade. Davi venceu, pois teve atitude, e Davi venceu porque confiou em Deus. Muitas vezes a batalha, por focarmos os nossos olhares, aliás, perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhares sobre as circunstâncias. Então devemos olhar para Deus, isto é, para aquilo que Deus disse. Davi tinha consciência da realidade. Davi tem consciência da realidade da situação. O medo nasce quando você tem consciência de perigo, ok? Nós já falamos. Mas você pode escolher como reagir. Você reage como? Refugiando ou lutando, entrando na caverna ou partindo para o campo de batalha. Você escolhe a reação. Agora, como que eu escolho? Depende da interpretação dessa realidade. Qual é a verdade? Quem está destinado a vencer? Olha só, o medo nasce quando você tem consciência de perigo. Você há uma consciência da realidade. A realidade é o quê? A realidade na mente dos soldados é morte. A realidade na mente de Davi é: eu estou destinado a vencer. Como você interpreta essa circunstância? O que você está vendo na realidade? Mas como que pode ser interpretado de duas formas a mesma circunstância? Porque Davi tem crença em Deus, tem sua fé em Deus, tem suas experiências que geraram uma fé consciente, uma fé, uma crença consciente. Então, quando ele vê o gigante, ele interpreta uma realidade: eu estou destinado a vencer. Ok? Bom, Davi venceu, pois teve atitude. Vamos ver a batalha, como se desenrola em 1 Samuel. Primeiro nós vemos a questão da postura. Armado, Golias, armado com tudo possível. Davi com pau e pedra. A minha pergunta: quem está confiante? Quem está confiante aqui? Davi ou Golias? Davi.
Claro que é Davi. Davi, ele não precisa de armadura, não precisa de espada. Diz, não, eu derroto ele com pau e pedra e já está resolvido o problema. Golias, ele está inseguro. Ele está armado com tudo e tem ainda um escudeiro levando mais armas. Postura. Postura, tá? É a questão de como você, tá? Age ou reage à circunstância. Você vai agir ou reagir de cabeça baixa, ou você vai levantar o queixo, né? E vai enfrentar a situação de cabeça erguida. Qual a tua postura? Tua postura é de medo, de desconfiança ou de confiança? Tá? Então pega bem isso. Tua postura é muito importante para você vencer. Outra questão é as palavras. Disse o filisteu: sou um cão e amaldiçoou pelos seus deuses. Agora disse Davi: do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Olha só, a batalha, tá? Ela prossegue sendo uma batalha de palavras. Sou um cão. Como que o filisteu agora demonstra a sua insegurança, que eu disse na questão postura? Golias, aquele que era o gigante, agora ele se olha para si e se sente um cão, um cachorrinho. Diz: eu sou um cachorrinho agora, eu sou um cachorro. E Davi, ele aproveita da situação. Davi percebe que Golias está com medo. E se a pessoa está com medo, está declarado a derrota. Davi, ele fala de uma forma confiante: do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Davi disse: já está vencido a guerra, não tem mais o que fazer, já está feito, já foi, você se entregou pelas tuas palavras. Pergunta minha: que palavras você está falando? Que palavras? Palavras negativas, de derrota? Como você se olha? O que você fala a respeito de você mesmo? Isso é muito interessante diante do problema. E por último, a atitude. O filisteu foi até Davi, né? E Davi, disse o texto, apressou-se. Ou seja, ele foi mais rápido. Qual a tua atitude diante do problema? Você vai esperar que as coisas aconteçam ou você vai ser pessoa de atitude? Você vai agir o mais rápido possível. Davi agiu o mais rápido que o problema. Ele agiu mais rápido que o problema e venceu. A vitória está nas tuas mãos, minha irmã, meu irmão. Basta você agir, toma atitude, ação, ok? Davi venceu, claro, porque confiou em Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Veja que eu deixei em negrito: livrou e me livrará. O Senhor me livrou. Está falando que de uma experiência do passado. E ele me livrará, está dizendo, de uma experiência futura. Quando você traz à memória as vitórias do passado, você gera forças no presente. Entenda, quando você traz à memória as vitórias do passado, você gera forças no presente. Meu irmão, minha irmã, eu convido você agora, neste momento, pensar nas vitórias que o Senhor tem dado a você durante o tempo da tua vida. Veja, pensa, quantas e quantas vitórias. Pensa, né? Desde o momento que você nasceu, quantas vitórias Deus tem dado. Pensa, se você chegou até aqui, você pode ir mais longe. Amém?
Bom, concluímos, ensinamos que Deus sempre nos socorre na hora da crise, explicamos que nossos inimigos não são maiores que Deus e mostramos que precisamos ter atitude diante do inimigo. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, inscreva-se no nosso canal, deixe a sua curtida e compartilhe. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor.